A religião, a fé, Deus, a Bíblia, não passa de um delírio. O delírio, meus amigos, é uma crença na qual a pessoa coloca todas as convicções de que está certo. É uma crença na qual a pessoa coloca toda a sua convicção de que está certo o que ela crê. Entende? Mesmo estando errada, mesmo estando enganada. É uma crença irrevogável. É inabalável. Ou seja, é uma situação que as pessoas acreditam firmemente. A pessoa acredita firmemente numa coisa que não é verdade. Ela acredita numa coisa que não é verdade, que não se pode provar. Isso é delírio. Isso também é crença. E quando eu falo isso, já dá para você associar alguma coisa, não é? Porque a religião, ela é assim. A religião, ela é cheia de crenças, superstições, de delírios, que as pessoas não conseguem provar, todavia elas acreditam que tudo que elas falam a respeito da religião, das crenças, da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, de anjo, de demônios, de diabo, do inferno, dos céus, tudo para elas é verdade. E eu estou falando isso, gente, não é mera especulação, não é uma coisa da minha cabeça, não. Eu estou falando baseado nas informações de profissionais da área da medicina, da área científica, de psicólogos, de psiquiatras, que são pessoas que cuidam dos problemas da cabeça humana. Todas essas informações que eu trouxe aqui agora são conferidas com esses profissionais. Muito embora alguns deles, mesmo sabendo disso, mesmo tendo esse conhecimento, ainda assim são religiosas. São crentes em Deus, defendem as mesmas crenças de seus pacientes, diagnosticados com delírio. Existe o delírio religioso, que é o mais grave de todos, o delírio da fé, no qual as pessoas que são afetadas com esse tipo de delírio, elas vivem a fé, elas acreditam na existência de coisas improváveis. Elas acreditam que uma jumenta pode falar, uma cobra pode falar. Elas acreditam que uma pessoa pode andar sobre as águas, que uma pessoa pode atravessar uma parede, mesmo elas não tendo como provar essas crenças, elas continuam acreditando, elas acreditam nisso. Acreditam que é possível se multiplicar pães e peixes, multiplicar para alimentar multidões.
Acreditam que é possível transformar água em vinho. Sim. Elas acreditam que é possível ressuscitar um defunto, mesmo depois de já estar em estado de decomposição, do terceiro para o quarto dia. Veja, todas essas crenças estão no contexto religioso, da fé cristã, da fé em Deus, com base na Bíblia. E mesmo que a gente tente mostrar com provas e evidências de que essas pessoas estão erradas em acreditar dessa maneira, mesmo assim não vai mudar. Elas não se demovem de suas crenças. Você está me entendendo? É fogo, meu, é foda. O delírio é cruel. O delírio é cruel. Você tenta mostrar dentro do próprio livro que a pessoa usa todos os dias para embasar esse delírio, para embasar suas crenças. Você mostra para ele, para ela, as contradições, você mostra os absurdos. Você entende? Mesmo assim, ela não aceita. Ela não se convence de que está errada. Não se convence. É um caso clínico. É um caso para internação. Pessoas que desenvolvem essa paranoia, elas precisa muito de um tratamento psiquiátrico. Precisa tomar medicamentos fortes, porque é um absurdo. Você já pensou? Tem o delírio da pessoa que acha que ela está sendo perseguida. Ela pensa que está sendo perseguida. Ela ouve vozes, ela escuta vozes, ela vê vultos. Ouve vozes e vê vultos. Ela vê vultos, né? Sombras entrando numa parede, saindo no lugar. Elas escutam objetos sendo arrastados dentro de casa, né? Louças, barulho de louças. Isso são crenças, isso são delírios. Tem pessoas que... Bom, existem muitos tipos de delírios. O delírio da beleza, que a pessoa já é bonita, já é privilegiada pela natureza de nascença, mas mesmo assim ela ainda tem complexo que ela está feia, que ela precisa melhorar, e ela começa a pagar tratamentos caríssimos, e até muitas delas morrem, né? Morrem por buscar essa beleza excessiva. Existe o delírio de que as pessoas se acham, elas se acham super famosas e elas querem o tempo todo atrair a atenção de outras pessoas. Elas querem ser adoradas, cultuadas, veneradas. Por aí você vê. Então, meus amigos, existem muitos tipos de delírios na cabeça do ser humano. Mas o pior deles mesmo é essa questão religiosa.
delírio religioso é o pior tipo que tem, porque mesmo que você tente mostrar para ele que ele está errado, que ela está errada, com provas, com evidências, ela não aceita. E tem mais. O delirante religioso, ele não se abala com as tragédias. Quanto mais tragédias vier sobre a vida dela, isso ainda assim não é suficiente para convencê-la de que ela está errada. Ela vai dizer que ela está sendo provada por Deus, porque Deus a ama e quer prová-la profundamente. E ela diz que tudo aquilo que ela está passando é porque tem um plano, tem uma recompensa ali esperando, lhe aguardando do outro lado. Então veja o absurdo. E mesmo que essa pessoa esteja enfrentando uma doença terminal, uma enfermidade degenerativa, que já os seus dias já estejam contados, mesmo assim ela vai dizer que nada lhe abala a fé. Ela vai atribuir isso ao campo da fé, ao campo da imaginação. E ela vai dizer que ainda que ela morra, ela vai continuar esperando em Deus. Veja, são pessoas que ficam tão obcecadas com os delírios da religião, com as crenças encontradas na Bíblia, né, desenvolvidas a partir dos textos, das promessas da Bíblia, elas ficam tão obcecadas ao ponto delas renunciar à própria realidade, delas negar a própria realidade. Então isso é horrível, gente. Isso é um absurdo sem tamanho. E a gente está vendo isso aí, essa loucura, ela alcança não somente as pessoas analfabetas. Se engana quem pensa que um delirante religioso é somente quem é um analfabeto. Não, senhor, não, senhora. Pode esquecer essa ideia. O delírio religioso alcança pessoas renomadas, pessoas instruídas, pessoas altamente capacitadas, médicos, psicanalistas, os próprios psiquiatras, advogados, juízes, professores e muitos outros profissionais formados, graduados, pós-graduados. A loucura da fé alcança todas essas pessoas, sem discriminação. Então, veja, o que a gente tem visto muito por aí, pessoas se dizendo que é o próprio Jesus, o qual nunca existiu como uma figura histórica, como uma pessoa histórica, como figura sim, mas não como pessoa histórica. Ele é apenas um personagem criado para ocupar uma posição dentro de um contexto literário. E as pessoas se tornam tão obcecadas por esse personagem que acabam
delirando ao ponto de dizer que eles mesmos são a própria pessoa de Jesus. São a manifestação de Jesus. Por exemplo, tem um camarada aí, um senhor, Juarez Vital, que ele fala isso, e ele tem milhões de seguidores, tá? Ele tem muitos seguidores, né? Onde ele diz, né? Ele diz que ele é a própria manifestação do Messias de Deus. Veja a loucura. Recentemente aqui em Manaus teve o caso da ex-Ciazinha do Boi Garantido, né? Ela morreu, ela fazia parte de uma seita na qual o irmão dela era Jesus Cristo, a mãe era a Maria, mãe de Jesus, e ela era a Maria Madalena. Veja, era uma seita. Eles usavam um tipo de anabolizante para animais pesados, né? Para cavalo. Um tipo de medicamento que sedava, né? Deixava eles sedados. Então isso aí é um delírio e parte para o campo da religião, para o campo da fé, e eles encontram muitos subsídios dentro da Bíblia para materializar essa ideia. Tá? Porque esses lunáticos, eles não têm limites. Esses delirantes religiosos, eles não têm limites. Eles vão o tempo todo inovando, eles vão colocando coisas e mais coisas sobre coisas que já é um absurdo, não é? Eles continuam trazendo mais inovações, mais delírios, mais crenças, entende? Então, recentemente, esse fato horrível que aconteceu aqui com essa família da Dídia foi notícia no Brasil inteiro. Certamente você deva ter acompanhado. Em que ela era a Maria Madalena, o irmão dela era Jesus Cristo e a mãe dela, a mãe da Dídia, era a Maria, mãe de Jesus. Veja a loucura a que chegaram. Sendo que esses personagens nunca sequer existiram como pessoas. Não tem nenhum relato, não tem nenhuma prova evidente, arqueológica, não tem nenhuma prova arqueológica da existência de Jesus como ser humano, de Maria como ser humano, de Maria Madalena como ser humano, dos apóstolos. Não ficou nenhuma informação, nenhuma prova, entende? O mais absurdo é isso, é que se você for buscar provas arqueológicas para mostrar para as pessoas que acreditam nessas loucuras, você não vai encontrar. E por falta de provas, de evidências, fica difícil as pessoas continuar crendo. Mas não, elas vão continuar crendo. Elas vão continuar crendo. É uma loucura sem tamanho, sem tamanho. Então, às vezes eu fico pensando que o nosso trabalho, o trabalho de ativistas, né, de militantes ateístas aqui no YouTube, em outras plataformas e redes sociais,
é um trabalho quase perdido. Quase perdido. A gente sabe que tem muita gente que já chegou ao esclarecimento, à correção dessas crenças através dos canais de ateus, principalmente aqui no YouTube. Eu, por exemplo, quando saía da religião, que não sabia para onde ir, eu, descobrindo os canais ateístas aqui no YouTube, eu consegui realmente me conscientizar de uma vez por todas que eu não estava sozinho e que tinha mais alguém que pensava como eu. E quanto mais eu busquei, mais fontes, mais estudos, mais procurei tirar as dúvidas, cheguei realmente aonde estou, um nível claro, definido, onde não há mais nenhuma dúvida, onde eu posso finalmente falar com convicção. Então, às vezes eu penso que o nosso trabalho como ateus militantes é em vão, mas aí eu paro para pensar e eu vejo que não, é importante sim. Então, aproveitando o gancho, quero deixar para você que tem um canal ateísta que fala contra essas crenças erradas, que fala contra esses delírios religiosos, continue, porque é um trabalho que não é a curto prazo. A nossa sociedade não está pronta para absorver tudo que nós ensinamos aqui, mas futuramente isso ficará como legado. Certamente muita gente vai se esclarecer através do nosso trabalho, através dos estudos, através das declarações, das coisas que a gente fala aqui, tá bom? Então hoje foi só para expor aqui esse assunto sobre os delírios religiosos, a gravidade do delírio da religião, tá bom? Se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, recomende para outras pessoas, faça esse canal chegar mais longe, porque certamente é muito importante esse trabalho, tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.